Nós voltamos então, livro do Pentateuco, página 128, lição 4, falando aí da história de Jacó. A história de Jacó dividida em 3 partes. Jacó em sua casa, Gênesis 25, Jacó em Padã-Arã, Gênesis 29, e a volta para Canaã, Gênesis 31. O nome Jacó significa enganador, porque quando Jacó nasceu, segurava o calcanhar de seu irmão Esaú. Nós dissemos que no nascimento destes gêmeos surgiram 2 nações. De Esaú surgiu a nação dos Edomitas e de Jacó nasceu a nação de Israel. Dissemos também que havia uma promessa que está em Gênesis 25, versículo 23. Disse o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao menor. Em Gênesis 27, nós vimos lá então que Esaú vendeu a bênção de filho mais velho, a bênção da primogenitura, e que Rebeca desejava que a promessa se cumprisse, que ela viesse a Isaac, aliás, que ela viesse a Jacó. E Isaac é quem teria de declarar essa bênção. Era o pai, portanto, ele abençoaria o filho mais velho. E, no entanto, Isaac queria dar essa bênção da primogenitura para o filho mais velho. Ele tinha uma preferência por Esaú, que era um homem de caça, enquanto que Rebeca tinha uma preferência por Jacó, que era um homem mais caseiro. E Isaac, com a vontade de dar a bênção ao filho mais velho, estava passando acima da vontade de Deus, porque Deus é quem havia declarado desde o nascimento que a bênção seria para o mais novo, que o mais velho serviria ao mais novo. Então, a Gênesis 27, de 2 a 4, nos últimos momentos de vida, quando ele está pronto a abençoar o mais velho, disse Isaac: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco, a alchava, vá ao campo caçar alguma coisa para mim, prepara alguma comida saborosa, algo que eu aprecie, para que eu coma antes de te abençoar e morrer. Então nós vemos aí, dentro dessa situação toda, uma casa dividida, uma família dividida. Então, dentro dessa divisão no lar, onde um pai prefere um filho, a mãe prefere outro, onde existia aí uma herança, e aí é onde acaba também os seus irmãos, nós vemos na lição passada que eles eram diferentes, não só nas características físicas, mas também no temperamento, no caráter e tal. Então há uma divisão em família, e essa divisão causa erros. A lição mostra aí então os erros de Isaac, Gênesis 25, 28. E amava Isaac a Esaú. Isso nos indica que ele amava mais um filho do que o outro. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. É a versão da NVI. Com isso, Isaac estava desobedecendo o que Deus tinha determinado a respeito da bênção de seus filhos. Então esse é o erro de Isaac. Os erros de Rebeca, Gênesis também 25, 28, mas Rebeca amava mais a Jacó. E os filhos lutavam dentro dela,
Então disse, se é assim por que eu sou assim? E foi perguntar ao Senhor. Então, ao que parece, Rebeca teve uma preocupação quanto à bênção da primogenitura. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traze-me lá 2 bois e cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Levá-los-á a teu pai para que coma, e ele te abençoe antes da sua morte. Então, Rebeca teve um plano aí arquitetado, enganando o seu próprio marido. Então, além da divisão em casa, teve aí também algum problema de não ter uma compatibilidade entre o casal a ponto de um enganar ao outro. Não havia ali uma sinceridade nessa situação. Não havia conversa no meio dessa situação. Jacó concordou com o plano de Rebeca. Então, essa família se baseou em quê para resolver essa situação? Se baseou na sabedoria humana, uma sabedoria cheia de sentimentos adversos, ao invés de unidos temerem e confiar no Senhor. Tiago 3,13. Quem é sábio e que tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu próprio procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Mas, se tendes sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Esses os sentimentos da verdadeira sabedoria, da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem daquele que entrega a sua vida nas mãos de Deus. Não houve nessa situação dentro desta família. Página 130, a mentira de Jacó. E Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como disseste, levanta-te agora, senta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então Esaú, desesperado, descobre que já não tinha mais o que ele mesmo havia vendido, E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, chegar-se-á dias de luto do meu pai, e matarei Jacó, meu irmão. Então aí um conflito em família. Esse foi o primeiro período da vida de Jacó em casa. Um período tumultuado de discórdia, de situações adversas em casa. Segundo período da vida de Jacó. Então Jacó é obrigado a deixar a sua casa. Rebeca ficou sem poder ver seu filho novamente. E Jacó então foi para Padã Arã, onde viveu 20 anos. Página 134, nós entramos em Gênesis capítulo 28. Isaac chamou a Jacó, abençoou e ordenou, e disse, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Partiu, pois, Jacó de Berseba, foi a Arã e chegou num lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, pôs por travesseiro e se deitou naquele lugar. A visão de Jacó. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela.
E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, darei a ti e à tua descendência. Então nós vemos aí uma visão maravilhosa, onde uma escada, os anjos de Deus e o Senhor estava em cima dela. E o Senhor diz a Jacó: Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tomar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Gênesis 28, versículo 15. Então, além de uma visão maravilhosa, uma garantia, uma promessa, ouvir a palavra do Senhor, o Senhor dizendo: Eis que estou contigo, garantindo a sua presença. Te guardarei por onde quer que fores, Deus prometendo a sua proteção. Te farei tornar a esta terra. Fala aí de uma restauração da parte de Deus na vida de Jacó. E não te deixarei, até que haja cumprido tudo o que tenho falado. Então o Senhor garantindo, no momento da dificuldade, da adversidade, a sua presença, a sua proteção, a sua restauração, garantindo que o Senhor estaria cuidando dele. É tremendo quando nós, que temos esta promessa, que nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas mesmo passando por períodos de dificuldade, nós temos a garantia da palavra de Deus que nos diz que o Senhor é conosco, que Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos protege, é aquele que nos restaura, que nos sustenta. E nós temos uma promessa ainda maior, que se nós permanecermos fiéis, nós temos por Ele garantido a coroa da vida eterna. Glória a Deus por isso. Na sequência nós temos aí o voto de Jacó. Jacó adorou ao Senhor, ungiu aquele lugar, tornando ali marcada a sua primeira experiência com Deus, fazendo daquele lugar um memorial, e passou a chamar aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Página 136, Jacó em Padã Arã. Então, depois de andar cerca de 800 quilômetros, né, chega a Padã Arã, e ali ele tem um encontro com Raquel. Então, assim como o servo mais velho de seu avô havia encontrado sua mãe naquele poço em Padã Arã para ser esposa de seu pai, naquele mesmo lugar agora ele encontrava Raquel. Gênesis 29. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aí na sequência vemos Jacó é enganado por Labão. E aconteceu que pela manhã viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não tenho te servido por Raquel, porque então me enganaste, né? Então ele tem ali um acordo com Labão de trabalhar por uma das filhas, que é a Raquel, aquela a quem ele amou, a quem ele encontrou, e ele é enganado aí no dia da núpcias, e aí ele tem aí agora que cumprir também mais uma semana de 7 anos para que também tivesse a outra filha, né? Serve também a outros 7 anos comigo. Foi a proposta de Labão para com ele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel.
Gênesis 29:30, e possuiu também a Raquel e a amou a Raquel mais do que Lia e serviu com ele ainda outros 7 anos. Né? Aí nós temos Jacó e sua família. Nós vimos que no primeiro período da sua vida, ele teve um período de uma família dividida. E aí ele enfrenta o deserto para chegar na terra de seus parentes. Encontra a sua esposa e ali ele é enganado e agora ele tem 2 esposas. E agora nós vamos aí como que vai se formar esta família. Né? Jacó sendo agora a patriarca de uma família que também vai se tornar uma família competitiva e dividida, porque tem ele agora 2 mulheres. E a Bíblia diz em Gênesis 29:31 que Lia era desprezada. Né? Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. E disse a Jacó, dá-me filho, senão eu morro. E então ali começa uma competição. Uma sequência da história de Jacó. Ele sai da sua primeira fase em casa com uma família dividida e agora ele forma também uma família competitiva, de uma divisão entre irmãs, de uma competição para dar filhos a ele entre uma e outra, de inveja entre uma irmã e outra, não há harmonia entre as 2 irmãs. Então ele tem ali um casamento onde a sua família se forma de maneira competitiva e dividida. Ele teve aí então 6 filhos com Leia, né? Ou Lia, e mais a filha Diná. Então seus filhos Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Rubem, que significa Deus viu a minha aflição. Nós vimos aí que no início ela era desprezada. Quando ela tem o primogênito de Jacó, então ela dá aí o nome de Rubem. Deus viu a minha aflição. Simeão, que também quer dizer aquele que ouve. Né? E aí acontece, Levi, o apegado, Judá significa louvor, ela está agradecida porque agora tem aí 4 filhos e ela louva o Senhor pela vida de Judá. Isacar, que significa recompensa, e Zebulon, honra. Então ela coloca aí cada nome a seu filho de acordo com o período em que ela estava vivendo dentro do seu casamento. Jacó tem 2 filhos com Bilá, serva de Raquel. Dan, que significa julgamento, e Naphtali, que significa minha luta. Então, enquanto Lia tinha filhos, Raquel deu a sua serva e ela pôs o nome nos filhos da serva, com um período aí de luta por ver a sua irmã ter filhos. Né? Então, Lia, que havia ficado aí um tempo sem dar à luz, dá também a sua serva a Jacó. E ele tem com Zilpa também 2 filhos. Né? Gade, que significa afortunada, e Aser, que significa abençoada. E por fim, então Jacó tem 2 filhos com a esposa que ele verdadeiramente amava, que é Raquel. José, Yosef, né? No hebraico, que significa acrescentar, e Benjamim, o filho da minha destra. Né? Página 138, Gênesis 30. Trabalhado aí os 14 anos, né? Chega a hora de Jacó passar a ganhar pelo seu trabalho. Ele já tinha trabalhado os 14 anos, pago pelas 2 filhas de Labão, já tinha sua família formada, seus filhos, e agora chega a hora de receber. Então, em Gênesis 30, nós temos aí Labão que começa
já tinha o enganado no casamento, agora uma outra tramóia em relação às ovelhas, separando as ovelhas pela qual seriam de Labão e qual seriam de Jacó como fruto do trabalho. Separado dele todos os salpicados e malhados e todos os morenos entre os cordeiros, os malhados e salpicados entre as cabras. Isto seria o salário, né? Então as malhadas iriam ser aí o salário de Jacó. E dentro disso, Labão pega as melhores, deixam as malhadas, mas Deus trabalha na vida de Jacó de maneira que ainda assim ele prospera. E cresceu o homem em grande maneira e teve muitos rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 30, versículo 43. E aí, chegado esse período, né, tinha trabalhado 14 anos para pagar as 2 filhas pela qual ele casou, ele permanece 20 anos em Padã-Arã, então ele trabalhou 6 anos pelo seu próprio sustento. E dentre esses 6 anos a Bíblia nos mostra aí que ele cresceu muito. A sua prosperidade em rebanhos, camelos, jumentos e servas. No capítulo 31 de Gênesis, nós vamos ver então que esta prosperidade trouxe inveja aos filhos de Labão. E viu também Jacó que o rosto de Labão não era mais como anteriormente, né? O próprio Labão já também não estava gostando da prosperidade do genro. Mas o vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Então o ambiente ali já também não estava favorável, né? Era ali uma sociedade, né? Depois que Jacó já tinha pago pelo seu trabalho, essa sociedade em divisão do gado, até que ele passou até o seu próprio gado e prosperar, não estava acabando bem, né? Então ele estava prosperando e isso trouxe inveja. Nós vemos que na história dessa família, Abraão também passou por um período de prosperidade e os pastores de Ló, que prosperavam porque Abraão era próspero, contenderam com os pastores de Abraão e houve uma separação, né? A gente vê tantas circunstâncias que pode causar conflito numa família, mas nós vemos aqui um conflito causado porque está sendo abençoado, porque há prosperidade, porque Abraão prosperava, Ló também prosperava, e esta prosperidade trouxe o conflito e uma separação. Nós vemos que Isaac prosperou em Gerar, e Abimeleque, rei daquele lugar, também não gostou de ver Isaac crescendo. E também quis que Isaac partisse daquele lugar. Houve uma separação ali. E agora Jacó prosperando na terra de Labão. Labão também não estava mais gostando de ver, neste caso, o seu próprio genro, as suas filhas, sendo bem-sucedidos. Então chega a hora de Jacó voltar para casa. Então nós entramos na terceira fase da vida de Jacó. Eu sou o Senhor, Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta agora, sai desta terra e torna com a tua parentela. Essa é uma determinação de Deus falando no coração de Jacó. Então Jacó reúne as suas esposas, e tanto Raquel como Lia concordaram que seu pai não estava sendo justo com Jacó, não era mais também tão amoroso para com elas, e que era a hora de começar
uma vida nova. Então ali acontece a fuga. E ele fugiu com tudo o que tinha, e atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Gênesis 31, versículo 21. Dentro dessa fuga acontece a perseguição. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás deles seguiu o caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Só que como Deus já havia prometido que seria com ele, que daria proteção, Deus cumpre. Nós vemos aí a intervenção de Deus. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos de noite, disse: guarda-te, que nem fales mal com Jacó, nem bem nem mal. Não era nem para agir, sequer falar mal a Jacó. Deus agindo em favor de Jacó. Mesmo assim, nós vamos ver lá o exercício 13 da lição, que houve acusações. Né? Labão acusou que Jacó havia enganado, sendo que durante 20 anos quem enganou Jacó havia sido Labão. Mas Labão o acusa a Jacó de tê-lo enganado. Você me enganou fugindo em segredo sem me avisar. Gênesis 31, 27. Labão também acusou que ele havia raptado as suas filhas como se fossem prisioneiros de guerra. O que também não era verdade, porque eram suas esposas e elas concordaram com o esposo para sair daquele lugar. E a terceira acusação fala que ele roubou seus deuses. Né? Gênesis 31, 30. E Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que nasceram? Vendo, nós vemos nesse capítulo que ele procura no meio das coisas de Jacó, procura no camelo de Raquel os seus deuses e não encontrou. Então ali eles acabaram fazendo um acordo. Gênesis 31, 44. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Né? Gênesis 32. Feito o acordo, Jacó segue seu destino a Betel. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manahem. Gênesis 32. Então Manahem significa 2 acampamentos. Naquele lugar aconteceu o acampamento de Jacó e o acampamento do exército do Senhor acampado ao redor de Jacó. Tremendo, né, essa passagem. Então Jacó, mais uma vez, vê que não está só. Jacó, no vale de Jaboque. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E ali então nós vemos na página 144 que Jacó muda o seu nome. Né? Então o homem disse:
deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, até que me abençoe. Então o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então ali tem a mudança do nome de Jacó. Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó. Os irmãos se reencontram. Né? Após mais de 20 anos, tem aí o encontro dos irmãos. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas. E ele mesmo passou à frente. E ao se aproximar do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao seu encontro e o abraçou e o beijou. E eles choraram. Gênesis 33, 3 a 4. Então nós vemos ali que houve uma reconciliação. Né? Aceita, pois, o presente que foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo que necessito. E Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então, quando ele aceita os presentes trazidos por Jacó, né, há ali a confirmação que ele o aceitou e aceitou os seus presentes. Então, ali há uma confirmação de uma reconciliação. Nós falamos que quando vamos ofertar na casa do Senhor, o Senhor primeiramente ele nos aceita, depois ele aceita a oferta. E aqui há um testemunho disso. Ele aceitou os presentes dados por Jacó, porque antes ele aceitou o próprio irmão. Houve ali uma reconciliação. Gênesis 34, Jacó em Siquém. E ali tem um incidente com sua filha Diná. Né? Após o incidente que nós já sabemos, né? Diná passa ali por uma situação difícil e os irmãos então pedem ali a circuncisão em Siquém. Gênesis 34, 15. Daremos nosso consentimento a vocês, com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os de sexo masculino. Então eles usaram ali algo que Deus havia instituído como um sinal de aliança para executar um propósito pecaminoso, um massacre acontecido ali em Siquém. Né? Gênesis 35, Jacó em Betel. E ali Jacó edifica um altar. Neste lugar construiu um altar, lhe deu o nome de Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Gênesis 35, 7. Em sequência temos aí o nascimento de Benjamim. E eles partiram de Betel e quando estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E aí, a morte de Raquel. Então, já ao ponto de lhe sair a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe deu o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Gênesis 35, 18. Na sequência, então, Jacó vai a Hebrom,
Depois, Jacó foi visitar seu pai, Isaque, em Manre, perto de Quiriate, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Por fim, chegamos aí à morte de Isaque. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada, foi reunido aos seus antepassados, e os seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Gênesis 36, temos aí o exercício 12, as mulheres de Esaú. Então esta é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, Ada, filha de Elom, Oolibama, filha de Aná, e Bezamate, filha de Ismael. Então Jacó, aliás, Esaú e as suas 3 mulheres são mencionadas aí no exercício 12 da lição, está em Gênesis 36, 3. E por fim, o exercício 10, Jacó morreu no Egito aos 140 anos. E aí nós terminamos a lição 4 contando de maneira simples a história de Jacó dividida em 3 partes. Próxima aula, então, lição 5. Deus abençoe a todos.